Oi, amigas! Vim aqui hoje contar pra vocês o meu relato sobre a minha gravidez ectópica que eu tive agora esse mês, né? E eu vim contar pra vocês detalhadamente como tudo ocorreu, como tudo aconteceu, o que houve comigo, porque eu fiquei um mês sumida aqui do YouTube, né? Não postei nada nesse mês. E quem acompanha no Instagram viu que eu postei que eu tive a gravidez ectópica e viu também algumas coisas assim, mas eu não expliquei literalmente tudo pra vocês, né? Eu ainda tava num processo de luto, ainda tava no processo de recuperação. E aí, hoje eu decidi contar pra vocês. Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Então, eu vou contar pra vocês o que aconteceu desde o início, né? E a primeira coisa que eu acho muito importante começar a falar aqui pra vocês é que sim, gente, eu tinha parado de tomar a injeção, tá bom? Já tinha uns 3 meses que eu parei, assim, de tomar a minha injeção anticoncepcional. Estou falando isso porque muitas meninas que me seguem passaram a tomar a injeção por indicação minha, né, por influência minha. E houve, né, muitas mensagens que chegaram pra mim, meninas desesperadas, perguntando, mas você não tava tomando injeção, como que você engravidou? Não, gente, eu já tinha parado, né? Fazia 3 meses já que eu tinha parado de tomar injeção. Então, sim, o bebê estava sendo planejado, a gente tinha planejado. Outra coisa também que eu tô pegando vocês de surpresa, muita gente não sabe que eu moro sozinha. Eu moro sozinha não, né? Que eu moro com o meu marido entre aspas, porque a gente ainda não casou, não fez tudo ali, né? Vocês entenderam, mas a gente mora junto já tem 4 anos. E esse ano a gente tinha, né? A gente estava planejando ter um bebê pro final do ano agora, né? A gente tava planejando parar de tomar injeção agora pra gente ter o bebê o ano que vem. E foi isso que eu fiz. Tava tendo muito trabalho, né? Foi um ano, assim, graças a Deus, maravilhoso pra mim, que tava tendo muito trabalho, muita coisa pra mim gravar. E foi aí que eu esqueci um mês. Não é que eu esqueci, né? Que, tipo assim, na correria do dia a dia acabou que não dava tempo de eu ir lá tomar injeção. E aí um mês. E aí o outro mês a mesma coisa. E aí foi que eu decidi parar realmente de tomar a injeção, né? Eu falei, já que eu fiquei 2 meses sem tomar, e a gente já tava planejando bebê, tudo bem, vamos. E falei que ia parar de tomar, né? Até porque, gente, eu achava que pra eu engravidar demoraria muito tempo, porque faz 5 anos que eu tomo a minha injeção anticoncepcional. Então, pra mim, na minha cabeça, eu falei, não, tem muito anticoncepcional no meu corpo ainda, né? São 5 anos tomando injeção, mal sabia eu. E aí, parei de tomar injeção, como eu falei pra vocês, e não tava tomando mais nada. Nunca tomei mais nenhum outro método anticoncepcional, era só injeção mesmo. Tomei o ciclo 21, mas foi uma cartelinha só, depois eu parei porque eu não me adaptei. E, como eu falei pra vocês, parei de tomar injeção. Então, depois que eu parei de tomar injeção, né, 3 meses aí, eu comecei a sentir sintomas de gravidez, mas assim, gente, não passou pela minha cabeça, tá? Eu lembrei depois, né, da gravidez, assim, que os sintomas que eu senti foi o meu peito cresceu um pouquinho, tinha crescido, tava um pouquinho inchado, e eu tava com muito cansaço, muito sono, tava dormindo demais, e eu até comecei a me culpar, né, certas vezes, porque eu tenho que trabalhar, né, gente? E muitas das vezes eu começava a gravar vídeo aqui pra vocês, ia dormir porque eu tava morrendo de sono, muito cansada. Então, esses dois foram os sintomas que eu tive de gravidez mesmo. Inclusive, no vídeo anterior do Espadê, vocês podem ver que eu enrolei muito, né? Tipo, tava muito cansada no vídeo. E esse vídeo eu já tinha, quando eu postei pra vocês, já tinha um mês que eu tinha gravado. Então, eu acredito que o bebê tinha ali por volta de um mês também, sabe? Então, vamos lá. Esses foram os sintomas que eu senti, mas não passou pela minha cabeça que eu poderia estar grávida, tá, gente? Pra mim, eu não achava que eu estaria grávida. Depois, eu comecei a sentir dores, sabe? Cólica. Eu comecei a sentir muita cólica. Só que a minha menstruação não descia. Então, assim, eu fiquei esperando a menstruação descer, não tava preocupada, tá? Eu sentia cólica, mas não tava nada de anormal, eu só tava sentindo muita cólica. No outro dia, cólica, ela ia e voltava, ia e voltava. E assim, eu acho que foi a vez que eu mais tomei Buscopan na minha vida, porque era uma dor muito forte. E aí eu tomava o Buscopan e ia dormir. Aí eu acordava um pouco melhor, limpava a casa, inclusive fiz até faxina, morrendo de dor. E assim, gente, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu passava tudo pela minha cabeça, menos gravidez.
Depois, as cólicas começaram a ficar mais fortes, né? Alguns dias depois, principalmente no sábado e no domingo. Eu já tava sentindo dor há uma semana, né? Só que assim, as dores iam e voltavam, e à noite ficava mais forte. Mas sexta, sábado e domingo foi assim os dias que eu mais senti dor na minha vida. Muita, muita cólica. As dores são muito, muito fortes. Muita, muita cólica no pé da barriga, assim, dor. Eu achava que eu tava com gases e cólica ao mesmo tempo, então. Porque eu já tenho problema com gases. Eu sofro muito com gases, então eu achava que eu tava com gases, né, gente? Porque dói igualzinho a dor de gases, quando você tá com gás preso ali, dói. Horrível, horrível. Então, eu tava sentindo muita dor. E aí, achei que eu tava com verme, que eu vi lá no TikTok. Não façam isso. Não vai caçar diagnóstico na internet. Achei que eu tava com verme. Minha mãe falou pra eu tomar um chá de canela, se eu não me engano, né? Que ela falou que era bom. Aí, nisso, eu falei com o Mo, falei, Mo, minha mãe mandou tomar um chá de canela, vou lá e vou comprar o remédio de verme também. Aí, ele nunca na vida dele, ele, tipo, falou assim, compra um teste de gravidez, acho que você tá grávida, não. Essa foi a primeira vez que ele falou pra mim comprar um teste de gravidez. Porque das outras vezes, sempre sou eu. Mesmo eu tomando injeção, eu ainda tinha medo, né? Então, eu sempre fazia teste de gravidez pra saber se tava tudo ok, né? Se não tinha uma neném ali surpresa. Mesmo eu tomando injeção. E aí, dessa vez, eu achei que eu tava com qualquer coisa, menos grávida. E foi a vez que ele falou pra mim comprar um teste. Ele falou, faz um teste primeiro, né? E aí, tá. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí, e nisso eu tava conversando com ele, fazendo xixi. Eu falei com ele, vou lá agora, eu vou comprar. Aí eu tava fazendo xixi. Quando eu me limpei, saiu sangue, né? Aí eu falei, não, minha menstruação desceu. Mas mesmo assim eu fui e comprei o teste, né, por desencargo de consciência. E também pra mandar pra ele. Falei, não, não tô grávida. Fui na farmácia, tava até gravando um vlog pra vocês no dia. Fui na farmácia, comprei o remédio de verme, comprei o teste de gravidez. Comprei a canela que minha mãe mandou, mesmo que eu não fosse tomar, eu comprei pra ela, né? E aí voltei pra casa e fiz o teste. Meu Deus. No que eu fiz o teste, deu positivo. Ai, eu não vou me esquecer da sensação. Tinha ficado muito feliz, sabe? Ai, gente, eu vou até chorar de novo. Eu tinha ficado muito feliz porque, como eu falei pra vocês, estava sendo planejado. Só que foi tipo um choque, porque eu não sabia que eu poderia estar grávida, né? Eu não sabia que. Enfim, eu não tava esperando, no caso. E aí eu fui, fiz o teste, deu positivo. Liguei pra ele ficou muito feliz. Liguei pra minha mãe, porque na hora, gente, me deu assim ansiedade, um negócio assim muito, muito feliz, sabe? E aí todo mundo tava feliz. Aí eu fiquei muito preocupada depois, né? Que eu fui me limpar novamente do xixi e saiu mais sangue ainda. E aí eu mandei mensagem pra ele, falei, olha, tá sangrando. E aí ele falou, faz o de sangue. Fui na mesma da hora, almocei, peguei o Uber, fui lá no laboratório, fiz o exame de sangue e aí voltei pra casa, fiquei esperando o resultado, né, online mesmo que sai. E aí tava lá, positivo de noite, né, que a gente tinha visto. Só que eu ainda continuava com as dores. Aí eu falei com a minha mãe, amanhã eu vou no postinho. Nisso eu nem dormi direito, gente. Eu tive uma crise de ansiedade, porque
porque era ansiedade de saber se tava tudo bem com o bebê. Era também a ficha que não tinha caído, que eu tava grávida. Então, assim, foi um misto de emoções. No outro dia de manhã, acordei, fui no postinho, falei com a mulher que eu tava sentindo muita dor, e nesse dia eu tava sentindo muita mais dor. E aí eu falei com a mulher, olha, eu descobri que eu tava grávida ontem, porém está sangrando, e eu tô sentindo muitas dores, eu preciso de uma consulta. E a mulher falou bem assim, que era pra mim ir pra maternidade, né? E aí, nisso, eu peguei e fui pra maternidade. Fui pra maternidade dentro do Uber, sentindo muita dor, porque qualquer baquezinho, o homem passava num quebra-mola e doía muito, era muita dor. Nisso, cheguei na maternidade, fiz a minha fichinha, fui consultar. A médica me passou remédio na veia, né? Acho que Buscopan pra dor, que eu tava sentindo muita dor. E aí, na hora que eu entrei na sala da médica, que a enfermeira e a médica pegaram na minha barriga e doeu muito, de cada grito, porque doeu muito, ela falou já que tava fora do útero, mas eu não entendi, não raciocinei muito bem o que ela tinha falado ali na hora, né? Ela só falou pra médica, tá fora do útero. E nisso me passou pra fazer um ultrassom e pra tomar o remédio na veia pra dor. E aí eu fiquei numa angústia, né, esperando lá. Tava tomando soro na veia, inclusive encontrei uma seguidora minha. Inclusive, beijo. Ela foi a primeira a saber que eu estava grávida, né? Fiquei lá esperando dar 2 horas pra fazer ultrassom. Tomei o remédio, depois eu fui pra ultrassom, a minha mãe chegou. E aí lá na ultrassom, eu já sabia que tinha alguma coisa de errada, já. Eu já sabia que tinha alguma coisa de errada, mas na hora que eu fui fazer ultrassom, e foi o transvaginal, né, foi o ultrassom transvaginal, que ela mostrou lá na tela, e eu vi o fetozinho, gente, eu esqueci de tudo, sabe? Eu vi ele ali, enfim. Quando eu vi o bebê na ultrassom, gente, parece que tava tudo bem, sabe? Eu tinha esquecido de tudo, eu tinha esquecido da dor, eu tinha esquecido do sangramento. Parece que tava tudo bem. E aí a médica pegou e falou que tava fora do útero. E aí eu fiquei sem entender, e aí ela explicou que era uma gravidez ectópica fora do útero. E o bebê tava nas trompas, né? E aí eu teria que fazer uma cirurgia de emergência pra poder tirar, porque o bebê não sobrevive nas trompas, né? O bebê não sobrevive fora do útero. E aí, gente, foi assim, um mix de sentimento, que meu mundo caiu na hora, porque a minha ficha nem tinha caído que eu tava grávida. Quando eu vi o ultrassom, de cara, quando ela ligou lá, dava pra ver o bebê, né? O fetozinho de cara, deu pra ver de cara, assim. E aí, ai, não sei explicar, tá? Não sei explicar, eu sei que eu chorei muito. A minha ficha não tinha caído na hora. E aí a médica foi e falou que eu ia ter que fazer a cirurgia de emergência, porque corre o risco de dar hemorragia, né? Então não pode deixar, tem que fazer cirurgia. E aí você não tem escolha, né? Você não tem escolha, não tem o que fazer. E aí eu fui pra cirurgia, fazer a cesárea, tomei anestesia. E lá eu entrei em desespero, eu tava muito nervosa mesmo. Eu não conseguia parar de chorar, tremia muito. E aí eles me deram anestesia nas costas, né, pra fazer a cesárea. E pra mim foi uma cena, assim, de terror, porque eu até fiquei acordada alguns momentos da cirurgia. E saber que eles estavam tirando o bebê que tava dentro de mim foi uma sensação horrível. Na cirurgia eu acordei várias vezes, né, porque eu tinha tomado água antes. E aí acaba que você fica acordada se você come alguma coisa. E aí eu tava acordada e tava tremendo muito, tava muito gelada, né? Eu já fico gelada normalmente dentro da sala de cirurgia, então eu tava praticamente quase roxa. E aí a médica e as enfermeiras, né, tiveram que colocar compressa de água quente pra poder me esquentar. E eu só vi a enfermeira colocando a sonda em mim. Isso, a compressa de água quente. Do resto eu não vi mais nada. Depois eu acordei
E quando a cirurgia já tinha acabado, né, eu acordei assim, olhei pro lado, vi o balde cheio de sangue, né? Tinha muito sangue dentro da minha barriga, muito sangue mesmo. Por isso que tava doendo tanto, né? As dores incomodavam bastante, que era bolsas de sangue, muito sangue dentro aqui do útero da barriga, enfim. E aí eu olhei pro lado assim, eu vi o balde de sangue. E depois disso eu apaguei de novo, né? Que eles me passaram pra o outro colchãozinho pra eu poder ir pro quarto. E aí, depois disso eu apaguei. E a médica falou depois, né, que eu não poderia levantar durante 6 horas, não poderia comer, não poderia beber nada durante 6 horas. Então, nesse período eu apenas dormi. E até então, gente, pós-cirurgia, a minha ficha não tinha caído, sabe? A minha ficha não tinha caído, eu tava bem. Só que aí, no dia seguinte, quando a médica me deu alta, que eu cheguei em casa, o meu mundo desabou, gente. Ai, eu não sei nem explicar pra vocês a dor que eu senti e que eu ainda tô sentindo, né? Porque ainda foi recente e eu ainda tô sentindo muita dor no coração, né? Porque era um bebê, cara, e a gente tava planejando. Enfim, no dia seguinte, me deram alta, como eu falei pra vocês. Fiquei internada um dia só. E aí, no dia seguinte, me deram alta, eu voltei pra casa. Me passaram os remédios. Muita dificuldade pra andar, gente, horrível. Cesárea é horrível. E eu falei, né, pra vocês que eu fiz a cesárea. Foi um corte bem pequenininho, eu vou deixar a foto pra vocês. O corte ficou perfeito, sabe? Não foi nada exagerado. Não ficou muito grande, ficou bem escondidinho. E também eu achei que não ficou feio, né? Ainda tá cicatrizando. Mas eu achei que ficou, tipo, perfeito. Quase não dá pra ver. E aí, fui pra casa, fui liberada. Eu fui pra casa da minha mãe, né? No caso, a gente foi pra casa da minha mãe. E lá, minha mãe ficou cuidando de mim e o Júnior ficou cuidando de mim. E aí, de noite, quando eu acordei, eu comecei a vomitar. Comecei a vomitar muito. E assim, gente, você tossir, vomitar e espirrar com cesárea, meu Deus, que dor. É uma dor insuportável. Hoje, mais de 15 dias pós-operatório, eu ainda sinto dor pra espirrar, ainda sinto muita dor pra tossir. Então, pense, imagine eu um dia pós-operada, né? Vomitando, fazendo muita força, assim. Então, pra mim foi horrível. Então, de noite eu vomitei, tinha vomitado, comi, tomei café e vomitei. Depois eu jantei e a janta segurou, ficou, dormi. No outro dia de manhã, quando eu acordei, eu já tinha tomado remédio pra enjoo, né, o Bromoprida. Tomei ele bem cedo. Só que aí, na hora que eu fui tomar café, eu vomitei, comecei a vomitar, comecei a passar mal, gente, uma dor de cabeça insuportável. E eu vomitava, tudo que eu comia eu vomitava, eu vomitei os remédios, tudo. Todos os remédios que eu tinha tomado eu vomitei. Vomitei tudo que eu tinha comido e tudo que eu botasse na boca eu vomitava de novo, inclusive água. E aí eu tava, tipo, vomitando e uma dor de barriga, eu não conseguia fazer, né, o cocô. E aí foi horrível, foi uma sensação horrível, porque pelo que eu pesquisei, foi cefaleia pós-hack, né? Que ela dá quando a mulher levanta a cabeça depois que saiu da sala de cirurgia. Por isso que a médica falou pra mim que eu tinha que ficar 6 horas deitada, sem levantar a cabeça, sem comer, sem beber água. Só que assim, gente, eu levantei assim, a cabeça assim, virei pro lado, pro outro, nada demais, sabe? Mas não podia, nem isso. E eu não sabia, né? Eu achei que não tinha problema. Tipo assim, eu não levantei e sentei. Eu tava deitada, eu só fiz assim, levantei a cabeça assim. E foi tipo uma vez. Então foi tipo uma coisa mínima.
e me deu a cefaleia pós-hack no outro dia. Então, assim, toda vez que eu tava deitada na casa da minha mãe, eu levantava, me dava uma dor de cabeça insuportável. E aí, por fim, nessa última vez, né, quando eu falei pra vocês que eu fui tomar o café, me deu uma dor de cabeça insuportável, comecei a vomitar tudo, e aí eu tive que ir pro hospital de novo, às pressas, porque tava doendo muito a cabeça, parecia que ia explodir, parecia que eu ia morrer. E aí eu cheguei lá, eu não conseguia nem abrir o olho, gente, eu não conseguia nem abrir o olho, eu tava praticamente quase desmaiada, que era muita dor, cheguei gritando dentro do hospital. Cheguei horrível, horrível. Meu cabelo tava nesse estado, sim. Tava lá pra cima, porque minha mãe tinha me dado banho. E não deu tempo de me arrumar, não deu tempo de nada, porque eu tava sentindo muita dor e vomitando dentro do banheiro mesmo. Eu cheguei lá, fui atendida de emergência, né? Porque eu tava muito mal. E aí eu olhei assim pra cima, tinha o negócio de soro tava cheio de remédio, muito remédio. Eu tomei muito remédio na veia. Inclusive, estourou 2 veias minhas, não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui tá até roxo ainda, aqui, ó. Calma aí. Aqui ainda tá roxo. No meu braço aqui. Estourou veia minha aqui e aqui. Eu tomei muito remédio na veia, muito remédio, soro nesse dia. E aí, depois que eu tomei tudo, eu passei a tarde toda, né, na verdade, no hospital tomando remédio na veia. E aí, depois, voltei pra casa novamente. E aí, eu falei que dessa vez eu queria vir aqui pra casa. Eu falei, não, vamos voltar e vamos lá pra casa, porque aqui pra mim é melhor. Aqui não tem escada, né, pra eu estar subindo no banheiro. Na minha mãe tinha escada pra ir no banheiro, escada pra ir pra cozinha. E aqui não tem, então pra mim é melhor, tem um ar-condicionado também. E aí foi que eu vim pra casa. E é isso, eu só sabia chorar todos esses dias, né? Dia 26 fez 15 dias. Então, antes do dia 26, do dia 11, eu descobri a gravidez no dia 10, no dia 11 eu fui pro hospital e operei lá. Então, depois do dia 11, 12, 13, 14, 15, todos esses dias, gente, eu só sabia chorar, chorar e chorar. Chorei muito, sofri muito, porque é uma dor muito grande, sabe? Você perder um filho é uma dor imensa e eu só sabia chorar. Não passou a dor ainda, mas hoje eu tô bem melhor, né? Eu tô conseguindo falar, eu tô conseguindo fazer outras coisas. E foi isso, gente. Depois desses 15 dias pós-operatório, eu fui retirar os pontos, né? Retirei os pontos lá com a médica. Aí eu perguntei também pra médica o que foi feito em mim, porque na hora ela não tinha falado, a médica me liberou sem nem me explicar nada do que tinha acontecido, do que foi feito. E também colocou no meu prontuário lá, né, no negócio do que foi feito em mim, ela só colocou lá que eu operei a trompa do ouvido ainda, né? Saiu errado ainda. Ela colocou que eu operei a trompa do ouvido. E aí eu perguntei pra outra médica, né? Eu falei, o que foi feito? E aí ela me explicou que foi uma gravidez ectópica e eles tentaram tirar o bebê da trompa, mas não saiu inteiro, né? Saiu só a metade, então eles tiveram que arrancar a trompa esquerda do meu lado esquerdo e era o lado que eu mais sentia dor, inclusive. E aí tiveram que arrancar a trompa do meu lado esquerdo. Ocorreu tudo bem na cirurgia, não teve nenhuma intercorrência, né? Nenhum problema na cirurgia. E foi isso. Agora eu vou explicar pra vocês como que acontece a gravidez ectópica, né? O que ocorre, como que é, pra vocês entenderem mais ou menos. Eu vou falar pra vocês os sintomas, enfim, pra vocês ficarem cientes, tá bom? Porque a minha mãe tava falando que era normal e não é normal, tá, gente? Pra vocês verem na própria imagem aqui como ocorre a gravidez ectópica. A gravidez normal ocorre da seguinte forma: é liberado os espermatozoides e aqui no ovário é liberado o óvulo. E aí o óvulo ele passa pela trompa e o espermatozoide encontra com o óvulo e o óvulo é fecundado e aí vem e o bebê é fecundado aqui nas trompas, tá vendo? E ele desce pro útero. E aí acontece a gravidez normal. E na gravidez ectópica, o óvulo fecundado fica nas trompas, entendeu? Ele não desce. E aí acaba que você tem que tirar. Isso
tem 3 formas de retirar, né? Tem a primeira forma, que é você tomando o medicamento, que você precisa ficar internada no hospital, tomar o medicamento durante 7 dias para o seu beta-HCG diminuir. E aí, se o seu beta-HCG diminuir, quer dizer que o bebê saiu, que foi eliminado. Se não diminuiu, aí tem que passar pela cirurgia, né? E tem duas formas de cirurgia, que é a cirurgia pelo umbigo e a cesárea. No meu caso, foi feita a cesárea. E aí, no meu caso, teve que retirar a trompa, né? Falei com vocês que foi retirada a trompa esquerda. Então, agora eu só tenho 50% de chances de engravidar. Não sei se eu falei os nomes certinhos aqui pra vocês, mas acho que deu pra vocês entenderem sobre, né? E os sintomas, gente, da gravidez ectópica é muita cólica, tá? Então, se você tá sentindo muita cólica, você toma remédio e não passa, vai pro hospital, vai analisar, vai ver direitinho. Quando está mais avançado ainda, acontece o sangramento. Então, se você tá sentindo muita cólica, tá sangrando muito, vai pro hospital. E a gravidez ectópica, ela é uma gravidez que dá tudo positivo. Então, você pode sim fazer o teste de gravidez, fazer o teste de sangue, e se der positivo, aí que você já tem que correr pro hospital mesmo, tá bom? Porque pode estar ocorrendo a gravidez ectópica e até mesmo ocorrendo um aborto espontâneo e você não sabe. Eu tô falando isso pra vocês, amigas, porque eu não sabia da existência da gravidez ectópica, não sabia disso, e inclusive a minha mãe falou que era normal, e a minha mãe queria que eu marcasse agendasse um pré-natal, então assim, eu ia ter que marcar uma consulta, esperar mais alguns dias, sendo que eu estava morrendo de dor. Então, não é normal, tá? E pode dar hemorragia, caso rompa a trompa e fique ali aquele sangue em você, pode dar muita hemorragia. Então, é muito perigoso, muito arriscado pra você e pra sua saúde. Então, sentiu muita cólica, viu que tá sangrando, corre pro hospital. Bom, eu sei que vocês vão perguntar se eu pretendo engravidar de novo. Sim, gente, eu pretendo, mas fica o medo, né, agora, de acontecer novamente tudo isso. Então, pra mim, ainda é um pesadelo. Foram os piores dias da minha vida, sabe? Eu ter vivido isso, pra mim, me magoou muito, me machucou muito. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele tem preparado pra mim coisas melhores. Mas ainda fica a dor, ainda fica o trauma. Eu sei que no momento certo o bebê vai vir, né? Mas assim, gente, eu ainda tenho que esperar. Eu ainda tenho que esperar a cicatriz, a cesárea, né? A cirurgia cicatrizar por dentro. Já tirei os pontos, por fora tá, tipo, bonitinho, mas por dentro, né, ainda tá recente. Então, são 6 meses, no mínimo 6 meses, que eu não posso engravidar, porque a cicatriz por dentro, né, a cirurgia precisa de cicatrizar. Sei que a gente fica muito assim, ah, não vou no hospital, porque não vai me atender, ah, vai demorar muito, mas assim, gente, é muito importante pra nossa saúde, sabe? Porque a gente não é médico, a gente não sabe, e tem coisas, doenças que a gente nunca nem viu na vida, que a gente não sabe da existência, e a gente não conhece os sintomas. Então, se tiver acontecendo com a gente não tem como saber, e só o médico pra saber. Então, vai pro hospital, é melhor, entendeu? Enfim, amigas, esse foi o vídeo explicando pra vocês tudo que aconteceu. Vou voltar com os conteúdos agora, né? Tinha parado por conta de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, mas estamos de volta. Agora eu já estou bem melhor, graças a Deus. Tive várias crises de ansiedade nesse meio tempo, mas Deus é maravilhoso, sabe? Deus é maravilhoso, Ele sabe de tudo. Eu já tô bem mais calma, bem mais tranquila, já tô conseguindo falar sobre, sem, sabe, me dar crise novamente, já tô conseguindo, né, seguir a vida, né? Eu sei que Deus tem o melhor pra mim, como eu falei pra vocês. Então, é isso, e vou voltar com os conteúdos aqui pra vocês, tá? Muito obrigada a todas as mensagens, quem tirou um tempinho pra mandar mensagem pra mim. Muito obrigada, amo muito vocês.